Oi, amores, bom dia, como é que vocês estão? Hoje nossa aula é de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação alimentar entre os seres vivos, né? O que é cadeia alimentar, o que são animais herbívoros, carnívoros, quem são produtor, quem está na posição de consumidor, primário e secundário, tá? Acompanhe comigo a leitura a partir da página 222, certo? Lá vocês vão encontrar um esquema de uma cadeia alimentar. Lá nós temos capim, que está na primeira posição, que produz o seu próprio alimento, que todas as plantas são seres vivos e elas são capazes de produzir o próprio alimento, usando a energia solar e também o gás carbônico. Já os animais, eles não têm a mesma capacidade e eles retiram essa energia dos alimentos se alimentando de outros seres vivos. Alguns se alimentam de plantas e outros se alimentam de outros animais, certo? E tem que é os decompositores, que são os fungos e as bactérias, elas estão no finalzinho, né? Quando elas morrem, as plantas morrem ou algum animal, elas entram com a função de decompor os restos desses animais e devolvem como nutrientes de volta para o solo. E começa novamente o mesmo processo. A raiz retira sais minerais e água do solo, recebe a luz solar, produz o próprio alimento através da fotossíntese. A planta vai servir de alimento para outro animal e aquele animal vai servir de alimento para outro ser vivo, certo? Essa sequência, ela é chamada de cadeia alimentar. Nós vemos aí o capim, o preá e a sussuarana. O capim é o produtor, né? Ele produziu o próprio alimento. O preá, que vai lá comer o capim, vai retirar do capim a energia, não é isso? Ele se alimentou, produziu energia para o próprio corpo. A sussuarana, por sua vez, está na posição de consumidor secundário, tá? O primário é o preá, porque ele se alimentou lá da plantinha, tá? E a sussuarana vai entrar na posição de secundário, que vai se alimentar do preá ou de outro animalzinho, certo? Quando a sussuarana morrer, ela vai ser decomposta pelos seres vivos microscópicos, como os fungos e as bactérias. Lá na página 223, nós vamos ver essa classificação. Ó, cada ser vivo desse ocupa uma posição, certo? Ó, a oposição do produtor do capim. Quem ocupa ela é o capim, que ele é capaz de produzir o próprio alimento. Quem está na segunda posição de consumidor é o preá. O preá, ele é um consumidor herbívoro. Por quê? Porque ele se alimenta de vegetais. Um animal herbívoro é aquele que se alimenta de vegetais, ok? A sussuarana também está na posição de consumidor, porém secundário, porque ele vai se alimentar do preá que já comeu o capim. E ele é um animal carnívoro. Um animal carnívoro é aquele que se alimenta da carne de outros animais, ok? Já a posição dos fungos e das bactérias é a de decompositores, tá? Eles consomem os restos, tanto da sussuarana como de outros seres vivos que já estão mortos. E eles vão retornar para a terra, certo? Esses nutrientes vão ficar na terra e vai iniciar o mesmo processo. Lá na página 224, nós vamos ver, ó, eles são consumidores, tanto o preá quanto a sussuarana, como eu já disse, primário e secundário. O primário foi o preá e o secundário a sussuarana, porque ele já tinha se alimentado do capim, o preá, e agora serviu de alimento para
a sussuarana. Os animais, eles podem fazer parte da alimentação de diversas cadeias alimentares, tá? Vamos lá. Aí também nós temos os animais onívoros. Os onívoros são aqueles que se alimentam, têm uma alimentação variada, se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. Nós, seres humanos, por exemplo, somos onívoros, porque nos alimentamos de vegetais e nos alimentamos também de carne, tá? Ok aí? Agora, lá na página 225, nós vimos que a transferência de energia é feita através da alimentação, tanto para nós seres humanos, como também entre os animais. Para ter energia para desenvolver as atividades do dia a dia, é necessário se alimentarem. As plantas recebem o calor do sol e retira do solo, servem de alimento tanto para nós seres humanos como também para outros animais. E os animais também vão se alimentar de outros, que são os carnívoros, certo? Herbívoro é um animal que se alimenta de plantas. Carnívoro, aquele que se alimenta de carne, de outros animais. E onívoro é que tem alimentação variada e se alimenta das duas maneiras, tanto de vegetais quanto de carne, ok? No final de todos, entra a função dos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Lá na página 226, nós temos uma teia alimentar. Como eu já disse, ele pode ocupar diferentes posições e fazer parte de diferentes cadeias alimentares. Ó, vocês vão identificar e escrever no caderno, tá? No caderno de vocês, 3 cadeias alimentares. Nós vimos a primeira, ó, o gafanhoto, ele vai se alimentar de quê? Ele se alimenta de vegetais, né? Ele come plantações. Quem vai se alimentar do gafanhoto nessa teia? Vocês vão encontrar o sapo, tá? Aí tem o sapo, ó, o gafanhoto se alimentou da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto, vem outro, o teiu, por exemplo, vai se alimentar do sapo. Vocês vão identificar como foi o caso, ó. O preá se alimentou do capim, a sussuarana se alimentou do preá. E a sussuarana, ela só não se alimenta apenas do preá, ela vai se alimentar de outros seres vivos. Vocês vão montar 3 diferentes cadeias alimentares, tá? Observando essa teia. E responder também a página 227. Vocês vão ligar cada animal ao seu a posição que ele ocupa, se ele está na posição de consumidor primário, secundário, ou se ele é produtor ou decompositor, ok? A 227 e a 228, certo, pessoal? Outra atividade também que eu mandei é no livro de artes. Vocês vão responder a atividade e na próxima semana, na atividade de artes, nós vamos produzir um tecido, ok? Eu vou colocar no grupo os materiais, a página que nós vamos fazer, juntamente com os materiais que nós vamos utilizar, certo? E qualquer dúvida em relação à atividade, vocês podem me ligar ou enviar mensagem pra gente tirar a dúvida, certo? Beijo para vocês e até a próxima aula.